a lei vale tanto na internet como fora da internet, a gente já tocou sobre isso. E o tema delicado é o tema da liberdade de expressão. Então a minha liberdade de expressão ela vai até o ponto que eu não ofendo, não difamo, não denigro uma outra pessoa. É isso que eu entendo para não ter nenhum problema jurídico? Essa é uma boa Exatamente, pergunta. Paulo. Exatamente. Até porque a gente já vai falar um pouquinho mais da liberdade de expressão, que é um tema, nossa senhora, gigantesco. Mas, assim, falando dessa questão que não existe direito absoluto, isso já é pacífico no Brasil, até porque a própria vida, ela não é absoluta. A gente tem pena de morte, sim, num caso muito excepcional. Muita gente acredita que não, mas a própria Constituição Federal, ela prevê, tá? Um caso específico que não vem aqui o caso a gente ficar entrando. Falando da vida, agora da vida intrauterina do feto. A própria legislação, ela permite o aborto em duas situações. Fora essas duas situações, há uma construção jurisprudencial para uma terceira situação. Então, veja, eu já estou falando aqui que a própria vida, seja ela extrauterina, seja ela intrauterina, ela não é absoluta. Se a própria vida, que é o maior bem de toda a coletividade, se ela não é absoluta, muito menos a liberdade de expressão será. Muito menos a liberdade de expressão. E assim, isso vale para tudo. Isso vale para todos os outros direitos. Não, isso é genial. Esse exemplo que você deu agora foi fantástico. E eu acho que conseguiu suprir a curiosidade de muitos que estão nos assistindo e que vão posteriormente estar acompanhando também nos cortes ou na íntegra, o programa na íntegra, sobre não tem nada absoluto. Tem isso de absoluto, né? Então não tem a Não, liberdade não de existe expressão direito. absoluta, não. Não. Os direitos fundamentais são de uma importância pantagruélica. Os direitos fundamentais, assim, são de suma importância. Sem eles, a gente não consegue ter uma vida digna. Sem eles, a gente não consegue viver num estado social, aquele famoso lawfare. Mas a gente também não pode. Aqui eu vou pegar um exemplo da pandemia, porque eu acho que é algo recente que vai ficar bem nítido na cabeça das pessoas. Vacinação, a questão da vacina, ela é ou não obrigatória? Ela deve ou não ser imposta à sociedade? De um lado, o bem-estar social, de um lado, a saúde da coletividade e de outro, a liberdade individual. Veja, são dois direitos fundamentais que estão se contrapondo. E aí a gente vem a mostrar, num caso prático, que nenhum direito é absoluto. Quando dois direitos fundamentais eles se chocam, o que deve ser feito? Deve-se utilizar o critério da ponderação, deve-se utilizar o princípio da proporcionalidade. Um direito vai ter que prevalecer sobre o outro direito. E nesse caso, o que prevaleceu? E eu acho que prevaleceu de forma correta, eu acho que foi a decisão mais acertada, o bem-estar da coletividade, a saúde da coletividade, evidentemente, prevaleceu sobre a liberdade individual, sobre a liberdade de escolha. Espera aí, você não quer se vacinar, mas essa tua ação, essa tua escolha, essa tua atitude em não se vacinar pode trazer prejuízo para muitas pessoas. Sim. Então, neste caso específico, o bem-estar da coletividade vai sim prevalecer sobre a tua liberdade individual. Lógico, esse foi só um exemplo. Esse foi só um exemplo. Teriam inúmeros outros. Mas é um bom exemplo. É um bom exemplo.